Olá, meus amados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que esse dia seja um dia muito abençoado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e que tudo aquilo que você tem orado e colocado nas mãos do Senhor, confia que ao seu tempo Deus vai te dar a vitória, vai trazer alegria para a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Hoje eu estou aqui meditando na palavra do Senhor e no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer para nós que nós não devemos pagar o mal com o mal. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos andar em paz com todos os homens. Quando nós observamos a nossa vida, quando nós olhamos o sistema, a gente entende que às vezes as pessoas que nos prejudicam, na natureza nossa humana como pessoa, a gente às vezes quer revidar. Se a pessoa te ofende de uma situação, você quer ofender porque a pessoa ela te ofendeu primeiro. Então você se sente prejudicado, injustiçado e quer agir também, porque se a pessoa fez o mal para você, você também acha do direito de fazer o mal para aquela pessoa. E nós entendemos que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, a gente passa agora a não viver como o padrão do mundo, mas nós começamos agora a viver como a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos andar em paz com todos os homens e principalmente, irmãos, entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando eu olho para a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 5, nós vamos olhar um texto bastante conhecido, porque é um texto que chama muito a nossa atenção, aonde fala do general Naamã, que foi curado da sua lepra. Mas nós temos que entender, irmãos, que Naamã ele só entra na história porque alguém que estava ali e alguém fez a diferença. Essa menina, a qual a palavra do Senhor não fala o nome dela, não fala da sua família, ela foi levada cativa porque Israel estava tendo uma guerra contra os sírios. Naamã é o comandante, Naamã é o general. E através dessa peleja, através dessa guerra, eles levam cativa essa menina para sua casa. E nós entendemos que essa menina agora, ela vai chegar dentro de um lugar que ela não conhece ninguém, e ela vai trabalhar ali como uma escrava. Ela vai estar ali trabalhando dentro da casa desse general. Essa menina, ela poderia ter dentro do seu coração raiva, rancor, mágoa. Ela poderia carregar ódio, porque ela foi tirada do meio da sua família. Ela foi levada prisioneira para a casa de um homem que ela não conhece. Mas o que a gente entende, irmãos, é que quando nós realmente se convertemos, quando nós realmente entendemos o que é servir a Deus, nós confiamos em Deus em qualquer situação, por mais delicado que seja, por mais difícil que seja, por mais agoniante que seja a situação, mas quando nós temos a confiança em Deus, nós conseguimos ter controle, ter equilíbrio. Essa menina está na casa de um homem que é respeitado, um homem que é honrado. A Bíblia diz qualidades muito boas de Naamã. Ele foi um vencedor, um homem de batalha, de peleja, um homem que foi líder e que todo mundo ovacionava o nome dele. Só que a Bíblia também relata para nós que diante desse homem corajoso, desse homem respeitado, ele existe uma lepra, uma doença. Hoje essa doença tem cura.
Hoje você pode fazer tratamento e você é curado, mas naquela época era uma doença que não tinha cura. Então este homem chamado Naamã, um homem corajoso, um homem cheio de bravura, um homem respeitado, lá fora ele tinha um posicionamento por causa da sua posição, mas quando ele chegava dentro da sua casa, que ele tirava a sua farda, ali ele estava revelando o que estava por detrás daquele homem valente. Ele tinha uma doença, e essa doença estava matando ele aos poucos, porque a lepra ela vai tirando a sensibilidade da pessoa. A pessoa que está com uma lepra, você pode apertar, você pode furar ela, ela não sente, porque essa doença ela tira a sensibilidade. E essa menina, que a Bíblia não divulga o nome, ela está dentro desta casa, observando e vendo o sofrimento desse homem, que lá fora tem uma posição, mas dentro da sua casa é um homem que está sofrendo, porque por detrás da sua farda, ele tem uma doença, ele tem uma lepra. Trazendo para a nossa vida, trazendo para os nossos dias, quantas vezes as pessoas vivem de uma aparência, na frente das outras pessoas querem ter uma posição, na frente das pessoas querem mostrar qualidade, querem mostrar que é forte, mas só Deus sabe como que está o coração. Tem pessoas, irmãos, que ela não tem mais a sensibilidade de acreditar nas palavras do Senhor, de acreditar nas promessas do Senhor. É uma pessoa que diante da situação que está vivendo, ela perdeu a esperança, ela perdeu a fé por causa da circunstância. Ela está olhando mais para o momento desfavorável do que para as promessas que ela tem na vida dela. Então, quando você olha mais para si e vê que a situação não é favorável, a situação vai abalar a sua fé, vai deixar você uma pessoa incrédula, uma pessoa que não acredita, sem esperança. E isso é o que a lepra faz. Ela tira a nossa sensibilidade de ouvir a palavra, de sentir a palavra, de se emocionar com a palavra de Deus. Ela vai arrancando de nós essa sensibilidade e nós vamos morrendo espiritualmente aos poucos. Essa menina que está na casa deste general, ela está ali contemplando o sofrimento deste homem. Ela poderia muito bem com seu sentimento dizer bem feito. Ela poderia muito bem com seu sentimento dizer isso é castigo de Deus. Ela poderia muito bem dizer tomara que morra, porque esse homem me tirou lá do meio da minha família, esse homem me arrancou no meio do meu país e me trouxe para morar aqui como uma escrava. Só que quem tem o Espírito Santo na vida, irmãos, quem tem Jesus no coração, independente se ele está num lugar que ele não escolheu para estar, independente se ele está numa casa que ele não queria estar, você tem que ser luz aonde você chegar. Você tem que mostrar que você é diferente aonde você chegar. Porque o que faz nós destacarmos no meio da multidão é as nossas atitudes e o nosso posicionamento. Essa menina poderia agir totalmente com outros pensamentos, com outras atitudes, com outras ações. Mas por mais que ela está num lugar que ela não queria, mas ela pode entender que ali teria um propósito do Senhor e ela ia ser um instrumento do Senhor para trazer um milagre para a vida daquele homem. Então ela se compadece vendo o sofrimento, ela se compadece vendo a dor daquele homem e ela comenta para sua senhora dizendo: ei, senhora, lá na minha terra, lá no meu país, lá tem um homem de Deus, lá tem um homem que se o meu Senhor for lá, eu tenho certeza que ele vai ser curado desta lepra que está na vida dele. A mulher ouve, irmãos, a voz dessa menina, porque a gente tem que aprender a entender que Deus ele usa quem ele quer. Deus ele tem os seus pequeninos que não estão na mídia, que não estão numa posição elevada, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. E Deus, quando ele quer fazer um propósito, Deus, quando ele quer mudar uma situação, quando ele quer mudar uma vida de alguém,
Ele usa pessoas para ser o canal de bênção para aquela pessoa que precisa ser alcançada. E essa menina, ela está sendo um canal de Deus para a vida de Naamã. E ela fala para sua senhora, lá em Israel tem um homem de Deus que se ele for lá, ele vai ser curado. Irmãos, você acha que uma escrava, ela tinha voz ativa para falar para alguém ouviu o que uma escrava está falando? Você, às vezes, você vai falar com a pessoa por ela estar num patamar elevado, por uma posição elevada, ela não te dá ouvido. Porque as pessoas olham para nós e elas olham a nossa posição. E se a gente for humilde, as pessoas não dão credibilidade. Mas o que vale para Deus, irmãos, não é posição financeira, não é a questão material, não é a influência que você tem, os seus conhecimentos. O que vale para Deus é você ter comunhão com Ele, é você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é você andar em retidão, em santidade, é você realmente estar na posição em obediência naquilo que o Senhor requer de nós. Isso faz a diferença. Por isso que a Bíblia chama nós, que nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Nós fomos levantados para fazer a diferença aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. E essa menina, ela está fazendo a diferença. Ela está direcionando, ela está conduzindo este homem, que lá fora ele é ovacionado, que lá fora ele é respeitado, mas dentro da sua casa ele tem esse sofrimento, ele carrega essa dor e ele carrega essa doença. A esposa dele, ela deu ouvido que essa menina falou. Ela contou para o seu esposo e o seu esposo também deu ouvido e ele acreditou, ele creu e ele vai tomar um posicionamento agora. Ele vai falar com o seu rei. O rei agora vai fazer uma carta e vai mandar para o rei de Israel, porque o rei achou que era o rei de Israel que fazia o milagre, que curava. Mas não. Ele vai conhecer agora que dentro de Israel tem um servo de Deus, tem um homem de Deus, tem um homem temente ao Senhor, que quando ele abre a boca, ele direciona uma palavra, o que é ligado na terra é ligado no céu, e Deus responde. A Bíblia diz que Naamã chega, e quando ele chega na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não vai receber ele na porta, o profeta Eliseu nem vai lá na frente para ver, ele só manda o seu criado Geazi, vai lá e manda este homem descer no Jordão e mergulhar 7 vezes. Irmãos, muitas das vezes a gente quer receber o milagre de Deus do jeito que nós queremos agir. Às vezes a gente está precisando do milagre, precisando do favor de Deus, e nós queremos colocar diante de Deus a forma que o Senhor tem que fazer para o milagre acontecer na nossa vida. Quando o profeta Eliseu manda ele descer no Jordão, ele fica bravo, ele não gosta, porque o rio Jordão é um rio sujo. E ele começa a falar, tem rios tão maravilhosos lá na Síria, tem rios lindos, com águas cristalinas, até tem a aparência. Tem gente que tem uma aparência linda, tem pessoas que ele tem uma aparência de ser um grande homem de Deus, de ser uma grande mulher de Deus, mas por dentro é um sepulcro caiado. Nem todo o exterior que você olha, nem toda luz que brilha é ouro. Deus conhece o coração de cada um e sabe a posição de cada um. Se o profeta está mandando você descer para o Jordão, e se você precisa do milagre, não questiona, obedeça, porque a obediência está condicionada às bênçãos, ao milagre. Tem gente que quer colocar Deus e dizer, nossa, Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor faz isso e isso para mim. Ô irmãos, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor do Senhor. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele não precisa de nós para nada. É nós que precisamos dele. E é nós que temos que nos humilhar.
Se ele está mandando descer para o Jordão, não questiona, desça. Se ele está mandando você mergulhar 7 vezes, mergulha. Se ele está mandando você orar, ore. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Você está com uma doença que está te matando. Há uma possibilidade de você receber uma cura. Você vai ficar questionando. Você vai ficar arrumando jeitinho para amenizar a situação. Não. Ouve a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus e você vai ver o milagre chegando na sua vida. Olha que Pedro não pescou a noite toda. Ele não ficou frustrado porque não pegou nada. No outro dia Jesus não chegou no seu barco, não trouxe uma palavra de fé, de esperança, de graça. Depois Jesus dispersou o povo e falou: Pedro, vamos para águas mais profundas. Quando chegou em águas mais profundas, ele falou: lança a rede. Pedro falou: Senhor, pela tua palavra eu lançarei. O que quer dizer isso? Ele ouviu e ele obedeceu. E aí a Bíblia diz que grandes peixes entrou naquela rede e trouxe alegria para o coração de Pedro. É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Ele te dá um direcionamento, ele te manda você de fazer algo. Faça sem questionar, obedeça sem questionar. A murmuração são coisas que desagradam ao Senhor. Você viu no deserto, por causa da murmuração, uma caminhada que ia ser de 40 dias foi para 40 anos, porque o povo ficava murmurando, ficava reclamando, e são coisas que o Senhor não gosta. Irmãos, quanto mais nós sejamos humildes, mais nós estamos perto de Deus, mais nós alcançamos a nossa bênção. Se nós chegarmos com arrogância, com prepotência, com soberba, são qualidades que Deus não gosta. Deus abate, Deus corrige, Deus pune. Naamã, ele estava acostumado a mandar, a dar ordem e as pessoas obedecer e fazer. Só que ele não estava acostumado a receber ordem. E quando o profeta Eliseu mandou ele descer, é como se ele estivesse se sentindo constrangido. Porque estava ele acostumado a mandar, ele acostumado a direcionar as pessoas. Agora o profeta, que nem foi receber ele na porta, mandou ele: desce lá e depois você volta. Aí vem um criado, veio um dos soldados que estava com Naamã e falou: Senhor, nós já andamos tudo isso, nós já percorremos tudo isso para chegar aqui. Vamos, não custa nada o Senhor mergulhar, não custa nada o Senhor obedecer. Aí através dessa palavra do criado ele entendeu e ele foi. E a Bíblia diz que quando ele mergulha 7 vezes, na 7ª vez que ele mergulhou, a Bíblia diz que a sua pele, ela saiu como se fosse uma pele de uma criança, de um bebê, uma pele curada, uma pele linda. Por quê? Porque quando Deus ele opera um milagre, irmãos, ele restaura nós, ele faz nós ficarmos restaurado, novo, porque é assim que o Senhor faz. A palavra de Deus tem esse poder. Nós chegamos cheios de pecado, nós chegamos cheios de defeito, porque nós estávamos no pecado, estávamos no mundo. Mas quando nós ouvimos a palavra e começamos a obedecer, nós estamos sendo lapidados por Deus. Nós estamos sendo purificados por Deus. E aí começa a vir aquele brilho que o Espírito Santo dá em nós. E aquilo que outra hora estava nos matando, agora nós somos sarados, nós somos curados, nós somos renovados. E o Senhor faz isso. Por quê? Porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos direciona, aquilo que está bagunçado, aquilo que está morto, ele vive novamente. Naamã chegou de uma forma, mas agora Naamã está indo embora de Israel curado, sarado, purificado. Deus não curou só a sua lepra, mas Deus também curou o seu coração. Ele disse que a partir daquele momento ele só vai adorar o nosso Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que existe Deus em Israel e que existe um homem de Deus cheio da autoridade, cheio da unção, que era o profeta Eliseu. E é isso que eu estava meditando nesse dia. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós alcançamos a nossa vitória.
Naamã, o texto dá ênfase porque ele é curado. Mas a cura só chegou na vida de Naamã. Naamã só entra na história porque existia alguém desconhecida, que a Bíblia não fala o nome, não fala da sua família, mas é uma menina que fez a diferença. Por mais que a situação era desfavorável, mas ela foi luz. Ela foi uma pessoa que foi um canal de bênção para que Naamã alcançasse a sua vitória. O que eu quero dizer para você, você é luz. Você foi levantado para fazer a diferença. Por mais que você está no meio de pessoas que te entristeceram, que fizeram mal para você, ou, sabe, ou te prejudicou em uma situação, não pague o mal com o mal, mas procure andar em paz com todos. Você foi levantado para fazer a diferença. Você foi levantado para ser a coluna da sua casa, a coluna da sua família. Faça a diferença. Por mais que as pessoas não vão entender os propósitos, não vai entender as coisas de Deus para a tua vida, mas o importante é que você está obedecendo a voz de Deus e você está sendo luz para essa pessoa que te prejudicou. Você está sendo a diferença para essa pessoa que te prejudicou. E o importante é isso, é que tudo que nós estamos fazendo por amor ao nosso Deus não é em vão. E Deus sempre nos recompensa. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa ser luz aonde você estiver, aonde você colocar as plantas dos teus pés. Que você venha fazer a diferença. Porque quando nós somos a diferença, o nome do nosso Deus, ele é glorificado. Não precisa vingar. Não precisa querer agir com as suas próprias mãos. Apenas entrega tudo ao Senhor e o demais Ele fará. Que o Senhor te abençoe. Que você receba essa palavra. Receba o abraço do pastor João Pedro. E até a próxima. Em nome de Jesus. Glória a Deus.